Marcelo Rebelo de Sousa voltou. Ainda ontem tinha dito no vídeo que Marcelo andava desaparecido e Marcelo decidiu aparecer. Bom, se é verdade que eu acho que o Presidente da República não se deve imiscuir nas eleições legislativas, ontem Marcelo apareceu, não sei se depois de andar à procura das gêmeas, mas finalmente deu um ar da sua graça. E que ar? Ar de quem andava a abrir garrafas, a cheirar o vinho, a beber por todo o lado. Felizmente desta vez não desmaiou, mas no entanto continua a passar aquela imagem de bom vivant, muito pouco institucional para Presidente da República, mas mais do que isso, decidiu interferir nas eleições legislativas, de uma forma assim meio encapotada, mas lá veio ele criticar Pedro Passos Coelho, não se pronunciou acerca do nome de Pedro Passos Coelho, mas aquilo continua ali atravessado na garganta, Pedro Passos Coelho em relação a Marcelo Rebelo de Sousa e guerras antigas. Marcelo nunca conseguiu superar esta questão com o ex-líder do PSD, e lá veio ele tentar imiscuir-se nesta situação. Entretanto, a imagem que passa é claramente o rei vai nu e que temos um problema claro com o Presidente da República, que tem muito pouco sentido de Estado e que, em vez de se pronunciar acerca daquilo que se passa na região autónoma da Madeira ou tentar meter mão para estabelecer alguma conversação entre o Ministério Público e os juízes como mais alto magistrado da nação, sem interferir diretamente, garantindo a separação de poderes, mas tendo a sua magistratura de influência, ao invés de fazer isso, que é o que constitucionalmente está previsto, mas Marcelo Rebelo de Sousa decide dar um ar da sua graça e tentar interferir e vir em salvação da AD, mesmo assim, criticando Pedro Passos Coelho e tomando todo aquele posicionamento, nomeadamente em relação à imigração, e todos nós sabemos a posição de Marcelo Rebelo de Sousa em relação à imigração, porque não nos podemos esquecer que ainda há muito pouco tempo, um ano e meio, esteve ele em Timor a dizer aos timorenses para virem todos para cá, e os timorenses agora vivem todos na rua, no Martim Moniz e outros em Odmira. Queria deixar uma nota. Sigo atentamente alguém que comunica muito pelas redes sociais, alguém que eu considero que tem um posicionamento que a maior parte das vezes eu concordo com ele, maioritariamente concordo com ele, com Camilo Lourenço, mas queria chamar a atenção de algo que hoje Camilo Lourenço não esteve bem. Camilo Lourenço faz uma chamada de atenção relativa às taxas de execução do Orçamento de Estado e refere o facto da notícia que vem na capa do Público, e é verdade, o facto de duas escolas emblemáticas em Lisboa não terem as obras feitas e com isto o Governo e o Estado Central não assumir as suas responsabilidades. Eu queria apenas fazer uma pequena correção, não é um preciosismo. A Lei 50 de 2018, aprovada por PS e PSD, teve como consequência a descentralização de competências, e esta competência destas obras, depois do protocolo assinado com o Governo e a Associação Nacional de Municípios Portugueses, esta competência está na esfera das câmaras municipais e, portanto, a responsabilidade destas obras é da Aliança Democrática em Lisboa, nomeadamente de Carlos Moedas. E a obra já devia estar feita. Aliás, Carlos Moedas tem dito consecutivamente que ainda não tem prazos previstos para poder fazer estas obras. Por isso, deixar este preciosismo, que não é um mero preciosismo, mas é uma matéria que eu conheço relativamente bem, até porque fui vice-presidente durante a última sessão legislativa da 13ª Comissão no Parlamento, que é a Comissão de Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder Local, onde todos estes assuntos estiveram sempre a ser tratados e, portanto, a responsabilidade de fazer esta correção a alguém que eu admiro no seu discurso e nas suas análises, que é Camilo Lourenço, fazendo esta correção, é claro que as obras têm que ser feitas, mas a responsabilidade é da Câmara Municipal. Uma última nota em relação à questão de Luís Montenegro ontem apelar no voto útil. Vamos lá de uma vez por todas, porque a imprensa já começou e os paineleiros, membros do painel, paineleiros, já começaram a tentar alavancar a questão do voto útil, e o voto útil tem que ser no PS ou no PSD, que os de esquerda votar no PCP ou votar no Bloco de Esquerda não significa nada, por isso devem votar no PS, e que todos os de direita, como se existisse direita em Portugal, para além do Chega, deveriam votar no PSD, porque de facto é o voto útil. Útil é ser representado na Assembleia da República. Útil é ter voz na Assembleia da República, coisa que em 2019 André Ventura fez sozinho e que no último mandato 12 deputados fizeram em representação dos portugueses. Útil é ter escrutínio do governo. Útil é ter, de facto, um trabalho aguerrido dentro da Assembleia da República com que as pessoas revejam cá fora. Não é útil, de maneira nenhuma, nem nunca será útil votar nos mesmos de há 49 anos que nunca mudaram absolutamente nada. Portanto, útil em quê? E podem começar a tentar fazer, ou podem tentar fazer o paralelismo com Espanha, com a questão que houve da guerra entre o PSOE e o PP, e que de facto o voto útil no PP acabou por criar um problema ao Vox e daqui poderá advir uma semelhança com o Chega. Esqueçam isso. Em Espanha existem partidos regionais, partidos separatistas, partidos independentistas, e o Vox não tem
neste aspecto, na relação com esses partidos, a mesma questão que nós, porque nós não temos esse tipo de partidos em Portugal. E, portanto, o discurso do Vox em relação às regiões, em relação a estas questões que são muito específicas do território espanhol, não existe em Portugal. Portanto, isso não vai existir. Para além disso, André Ventura é neste momento a pessoa no mundo político com maior notoriedade e índice de popularidade junto da população. Portanto, não temos a mínima dúvida, estamos preparados para governar, estamos preparados para ter André Ventura como Primeiro-Ministro, e esta história do voto útil, só há duas hipóteses. Ou o voto é útil e é-nos chega, porque de facto utilizamos a seguir o voto e o voto conta para alguma coisa, ou então, se continuam a acreditar nesta lenga-lenga, passam a ser o idiota útil do sistema.